Tudo bom, amigas e amigos que nos encontramos agora? Muito bom estar com vocês, é extremamente prazeroso poder ter essa conversa com vocês, ter aceito esse convite. Hoje nós vamos falar de um tema belíssimo, um tema muito propício para esse momento. Falar da gratidão sempre é muito importante. Eu lembro, certa feita, que eu tive uma grande surpresa em um determinado momento quando fui estudar sobre esse tema. Porque às vezes, no automático das nossas ações, temos o velho hábito de sermos muito reducionistas ou talvez muito rápidos nas nossas ações e simplesmente agradecemos, talvez porque a nossa boa educação nos diga isso. Mas a gratidão é muito mais do que isso. Então, eu quero começar de fato agradecendo a companhia de vocês, ao convite, né, a esse momento que vamos passar juntos e juntas, e espero poder encontrá-los todos com saúde, né, dentro desse momento tão atípico que nós estamos vivendo. E mais do que qualquer outra coisa, um momento muito bom para pensarmos em gratidão, para falarmos de gratidão e principalmente para sermos gratos. Bem, mais gratidão, né? Então vamos pensar nesse sentimento e que é tão difícil de falarmos e de entendê-lo como um sentimento. A gratidão, eu quis começar trazendo essa imagem dessa flor, justamente para que possamos entrar em contato com o nosso passado, com a nossa história. Eu quero começar a nossa conversa hoje voltando muito, mas voltando muito tempo atrás mesmo, para ensaiar e para reflexionar sobre a gratidão. Então vamos pensar, né, lá muito atrás, quando em algum momento, nesse vasto universo, nesse mistério, na verdade, que é o universo, forças moleculares, atômicas, eu não saberia explicar, partículas em suspenso nesse universo se encontram, se atritam e ali surge uma grande explosão. Explosão essa que vai dar origem ao que nós conhecemos hoje como o nosso próprio sistema. Aquela estrela, aquela bola de fogo que nós conhecemos como Sol. Começa então a atrair, através da sua força gravitacional, restos de partículas que ficam ali em suspenso e o nosso sistema começa então a funcionar. Só isso já daríamos aqui meses de qualquer tentativa de conversa e de compreensão nesse mundo tão misterioso e tão fantástico da astrofísica. Mas, na verdade, eu quero me ater ao nosso planeta. O nosso planeta, então, começa a passar por uma grande transformação. Até porque, no início, ele não é um planeta, é uma grande rocha. E é difícil da gente conseguir compreender que o acaso faria tudo isso, que simplesmente as coisas estavam acontecendo lá em cima, e a gente pensa assim, mas lá em cima, e por que lá em cima? Por que é que tudo começa a ser assim? Mas o que é mais importante para nós é pensarmos que inicialmente, aquela bola, aquela rocha que ficava ali sendo atraída pela gravidade daquela estrela maior, começa a passar por uma imensa transformação. Ela passa por uma transformação imensa e que a gente não consegue dimensionar a importância disso às vezes, e negligenciamos mesmo isso. Aquela bola começa então a superaquecer, a esfriar, a congelar, a aquecer, e a passar por atritos, a passar por tantas turbulências que esse universo que a prepara faz com que ela passe. Mas o que é mais interessante nisso tudo é que em um determinado momento, não do nada, a vida começa a surgir ali. Uma vida rudimentar, uma vida ainda mergulhada nas águas abismais daquilo tudo, fervilhante. Mas começam os primeiros ensaios de vida, né? Bactérias resistentes, seres super microscópicos,
mas que estão ali e que vão gerando o que no futuro, muito longínquo para o nosso tempo, seríamos nós. A Terra, de uma forma ou de outra, pulsava dentro da sua condição de vida como um organismo vivo. Ela pulsava para garantir que em algum momento, sem nenhuma dúvida, nós estaríamos aqui. Um físico americano, ele traz uma frase que eu gosto muito porque coincide com esse pensamento, e ele diz: quanto mais examino o universo e os detalhes de sua arquitetura, mais acho evidências de que o universo sabia que um dia, lá na frente, iríamos surgir. O Freeman, ele é britânico, né, de nascimento, mas ele vai, depois de um tempo, ser professor nos Estados Unidos e ganha a cidadania e se torna, então, um professor norte-americano. E ele, diante de todo o seu trabalho com a física, estudando o universo, ele vai chegar à conclusão que eu particularmente também adoto. Há evidências, para mim não evidentes, porque não estudo como ele estudava, mas sentimentalmente, de que o universo um dia sabia que nós estaríamos aqui, né? Que todo ele se preparou para isso, que a Terra se preparou para isso. Foram bilhões de anos, milhões de anos onde a vida começa a atuar no nosso planeta e se transformando para que pudéssemos estar exatamente aqui, vivendo o que estamos vivendo agora. Não com o olhar de uma determinação cósmica de que nós passaríamos por tal coisa e tal coisa, mas eu falo no sentido profundo do que é a vida, desse lugar que ocupamos no universo, nesse lugar que ocupamos no nosso próprio planeta. E quando pensamos assim, a partir do olhar de um físico, a partir do olhar de alguém que esteve fora, como alguns astronautas relatam quando chegam e passam pela sua experiência de olhar a Terra com um olhar completamente diferente do que nós conseguimos, para mim é inevitável não tenhamos esse momento de entrar em contato com essa força que a gente pode chamar de mistério, de Deus, né, de natureza, na verdade, com essa intensidade que é a própria vida, e não buscarmos ali, diante de tudo isso, o próprio processo de gratidão. Qual é o nosso papel em tudo isso? A própria terra que nos acolhe passa por um processo profundo de transformação. E o tempo todo, a natureza em si, e aí eu incluo a natureza, incluindo o próprio planeta, nos mostra a necessidade da transformação, nos mostra que não é um processo fácil, que não é um processo simples, que é um processo de longa data e que nós precisamos mergulhar e aceitar esse processo, olhar esse processo justamente com a coragem e, ao mesmo tempo, com o olhar de gratidão, de reconhecer que esse universo se preparou para nos receber. E se ele se preparou tanto para nos receber, talvez possamos desconfiar que nós temos um papel importante aqui, né? Que nós temos algo de fato a fazer. Então, dentro desse entrar em contato com a gratidão, também começam a entrar em nós e talvez nos peça, de alguma forma, que examinemos o nosso comportamento, o nosso lugar. Ser grato e trabalhar em si a gratidão nos mostra muito mais de nós do que o que nós possamos imaginar. Nos mostra muito mais da nossa história desde então do que nós possamos imaginar. Então, com isso também percebemos que a gratidão, assim como o amor, é um sentimento que precisa ser vivenciado, experimentado, aprendido também. Ele precisa ser vivido. Eu vou ser grata, cada vez mais grata, quanto mais eu exercitar em mim
o sentimento de gratidão. Quanto mais eu amo e exercito o amor, mais eu me torno esse ser amável, essa pessoa que decide por amar. Então a gratidão, ela começa mexendo com nós nas nossas mais profundas raízes. Ela começa nos mostrando assim, olha a terra, olha o mundo, olha em torno de você. Todo o tempo, de fato, e nós escutamos isso, nós temos motivos para sermos gratos. Porque saindo do macrocosmos, entrando no microcosmo que somos nós dormimos e acordamos, os nossos olhos abrem e nós não tivemos sequer o trabalho de fazer nada para que o nosso corpo continuasse funcionando durante a noite e de manhã pudéssemos acordar com aquela sensação de que estamos renovados. Os nossos órgãos estão todos funcionando, entrando em contato um com o outro, tudo acontecendo, os nossos sistemas estão todos aqui em harmonia, funcionando, sem que façamos absolutamente nada da nossa vontade consciente para que isso aconteça. Então, quando nós vamos olhando isso em torno de nós, isso já vai nos chamando muito a atenção, porque talvez sejamos realmente muito pouco gratos a essa mágica que é a vida, esse mistério que nos envolve, tudo isso que nós simplesmente vamos vivendo e passando o dia, e passando outro dia, e passando outro dia, né? E o quanto essa experiência agora, com a própria pandemia, né, para muitos, ou pelo menos, mesmo que poucos, mas aqueles que querem de fato compreender e sair dessa experiência muito melhores e maiores, também nos chama a atenção para isso. Será que esse minúsculo vírus, né, tão insignificante em termos de tamanho, de proporções, será que além de qualquer coisa, né, e de fazer o papel dele de vírus, o que é que um vírus faz? Coisas de vírus. Mas eu, com a minha capacidade, vocês com a capacidade que nós carregamos, de olhar o simbólico, de fazer uma leitura mais profunda, será que a gente de fato não consegue perceber que existe ali um convite a algo maior, que existe nessa experiência, né, uma oportunidade de olharmos, né, a vida que nós estávamos levando, olharmos a vida que nós estávamos gerando, né? E principalmente, será que não é a chance de o fato de podermos agora, nesse exato momento, estarmos com os nossos entes queridos, estarmos saudáveis, talvez recuperados para quem passou pela experiência da doença, de agradecermos a tudo isso que acontece, né, nesse mistério que nós chamamos vida. O ser humano, complicado e surpreendente, começa a vida flutuando no mar interior. Nesse estado, conhecemos em nosso inconsciente uma ligação profunda com o universo e a história da evolução da humanidade como produto do universo. O ser humano complicado e surpreendente. Somos nós, como nós nos identificamos com isso. Somos complexos, somos complicados, mas somos surpreendentes. E começamos a nossa vida mergulhados nas águas do ventre materno, assim como a vida começou no nosso planeta, né? Mergulhados nas águas abismais dessa terra ainda tão primitiva, mas que nos acolheu no seu ventre profundo. Assim começa a nossa vida. É nesse estado que nós percebemos toda a nossa ligação com a história do universo, com a história da evolução da humanidade. Nós somos, sem sombra de dúvidas, um produto desse universo. Nós carregamos no nosso DNA tudo aquilo que nos liga não só aos nossos parentes consanguíneos, mas a toda uma parentela universal. Nós carregamos na nossa árvore genealógica não só o DNA que nos mostra, de alguma forma, as nossas origens lá nas terras africanas, mas carregamos também em nós, na nossa composição, minerais que compõem a Terra.
Nós somos, de alguma forma, pertencentes a esse planeta, porque molecularmente nós vibramos exatamente como esse planeta. Somos compostos de DNA e de substâncias que nos alimentam e nos mantêm vivos, exatamente como as plantas e os animais, como todos os seres vivos desse planeta. Carregamos em nosso corpo bactérias que mantêm o nosso bem-estar. Nós somos esses seres complicados, complexos e surpreendentes que ainda não compreendeu e que às vezes caminha perdido pela vida. Não compreendemos o nosso papel. E a gratidão? Onde será que a gratidão entra nisso tudo? Nós fomos construindo um mundo e fomos construindo uma vida e que fomos porque dentro de nós existe um fogo que nos mantém nesse processo. Existe dentro de nós o que nós chamamos na psicologia analítica de arquétipo, né? Aquele arquétipo self que nos impulsiona, mas que é, na verdade, aquilo que nós conhecemos como a força que existe em nós para o progresso, para uma vida completa, né? Para esse caminho de sermos seres evoluídos, a força da evolução. Isso nos mantém, isso nos fez seres tão curiosos a ponto de descobrirmos o fogo e esse fogo fazer toda a diferença na história da humanidade, que nos fez caminhar de um ponto ao outro, de sair daquela matriz que é a primeira matriz, vamos dizer assim, que quando se faz o estudo da mitocôndria materna, sempre nos leva para o mesmo ponto, que é a África, e que saímos dali e fomos caminhando e ocupando esse planeta. Então, tudo isso que é muito do humano, que nos faz essas pessoas tão surpreendentes, fez com que a gente construísse uma vida horizontal, uma vida onde o progresso é importante, onde as coisas são importantes. E quando nós fazemos um olhar daqueles homens e mulheres primitivos, aqueles primeiros chamados Homo erectus que levantaram e que de alguma forma nos mostra também que a vida precisa ser vista lá para frente, existe um horizonte a ser conquistado, aqueles que entraram em extinção e que sabemos tão pouco sobre eles, mas que foram, né, os primeiros a começar uma relação de família mais afetiva, esse cérebro nosso que vai se transformando e trazendo até chegando até o nosso formato de hoje. Esses seres que somos nós, Homo sapiens, aqueles que caminham nesse ambiente da tecnologia e como é importante essa tecnologia que nos proporcionou esse ano tão difícil, estarmos nos comunicando, continuando os nossos trabalhos, falar com os nossos familiares. De alguma forma, por algum momento, nós rompemos coisas importantes. Nós nos afastamos tanto da nossa matriz que nós fomos, de alguma maneira, deixando de saber quem somos. Por mais que perguntemos, muitas vezes a razão tenta nos trazer a resposta, mas a gente não consegue acessar a emoção desse processo. E vamos caminhando, às vezes muito parecidos com aqueles filmes que se produz no cinema, daqueles zumbis que saem caminhando por aí, aqueles mortos-vivos. Eu diria que talvez passamos muito tempo vivendo como vivos mortos, sem um sentido profundo e sem um significado. Então, durante toda essa construção dessa nossa história, esses mesmos ocupantes de um planeta que se preparou durante bilhões, né, que trouxe a vida há milhões de anos. Nós estamos alguns poucos anos dentro dessa escala desse planeta. Nós fomos desconstruindo todo um processo. Então, a nossa vida em particular, e não só a nossa vida coletiva, mas a nossa vida em particular, às vezes
ou talvez muitas vezes, infelizmente, ela se torna tão complexa e tão fora daquilo que nós almejamos, porque nós vamos rompendo com o sentido profundo disso e vamos só alimentando as vontades e os desejos desse ego, que nós esquecemos. Nós esquecemos, simplesmente nós esquecemos que nós estamos num processo ascendente, que nós estamos subindo uma montanha. Não podemos simplesmente pegar um helicóptero e chegar no topo dessa montanha. Não podemos também sair caminhando sem perceber o que estamos fazendo, sem olhar por onde estamos caminhando. Então, como a Oprah fala nessa frase, que eu acho de uma profundidade imensa, ela nos lembra que às vezes estamos tão concentrados na dificuldade da nossa escalada que nos esquecemos de agradecer simplesmente por termos uma montanha para escalar. E aqui a gente começa a perceber que a nossa distração, a nossa forma de levar esta vida, de como nós construímos esse nosso processo, por muitas vezes simplesmente nos fez olhar apenas para o tamanho dessa montanha. E é interessante pensarmos na montanha porque o próprio Jesus nos disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, o menor grão, o menor de todos, você dirá àquela montanha, saia, e ela sairá. Claro que Jesus não estava falando de que a montanha simplesmente levantar e sair caminhando. Ele fala no sentido de que as nossas dificuldades seriam percebidas de uma outra forma. Não porque a gente vai depositar isso nas mãos de Deus. Isso não é fé. Isso é uma compreensão de que eu posso fazer diferente. Então, quando a Oprah traz esse pensamento, cabe muito nessa nossa análise, porque assim, quantos de nós passamos a vida inteira, por muitas vezes, concentrados nas dificuldades, concentrados nos ganhos, concentrados no que a vida tem que dar certo, certo dentro daquilo que eu acho que ela tem que ser. E eu esqueço simplesmente de agradecer o fato de que eu tenho uma montanha para subir. E não é a montanha das dificuldades, é a montanha que vai me levar para esse processo de crescimento. É a montanha que representa, de alguma maneira, o meu processo de ascendência. Não é um processo de ser melhor que o outro, é um processo de ser melhor do que eu sou agora. É um passo a passo, é um processo. Nós ainda estamos, apesar de sermos já homens e mulheres que caminhamos pela vida de forma ereta, nós ainda somos espiritualmente aqueles que caminhamos olhando para baixo. Ainda somos, de alguma forma, estamos tímidos, ou talvez a gente não reconheça a nossa força e a nossa capacidade de olharmos adiante. Jesus nos mostrou isso no próprio exemplo da sua vida. Ele chamava a nossa atenção, ele não só carregou a sua cruz naquele momento crucial da vida, mas ele nos disse muito antes: carregue a tua cruz. Traga aquilo que é seu. Não se omita dos seus erros, não se esconda da sua sombra. O caminho até mim, o caminho até esse processo de encontro com si mesmo, ele precisa que você reconheça tudo isso. Mas não quer dizer que você vai ficar parado olhando só para isso. Então, sejamos gratos, porque temos uma cruz para carregar, sejamos gratos, porque estamos exatamente vivendo uma oportunidade que é de fato única. Eu não serei Íris de novo em uma outra vida. Vocês não serão vocês de novo em uma outra vida. O espírito que nos anima, ou seja, o espírito que eu sou, estará vivendo uma outra experiência em um outro corpo, com uma outra personalidade, com outro nome. E talvez eu não possa estar com essas mesmas pessoas que agora eu me encontro. Então, precisamos viver esta vida, agora, e sermos extremamente gratos pela oportunidade de estarmos com estas pessoas, neste momento, neste lugar,
passando por tudo que nós estamos passando, com uma consciência, e aí sim esse é o nosso trabalho, com uma consciência de que nada acontece por um acaso. Nós já sabemos disso, pelo menos racionalmente sabemos. Nada acontece por um acaso. Eu não estou falando aqui de karma, de que. Não, eu estou falando que se eu planto arroz, eu vou colher arroz. Agora, se eu não prestei atenção no que eu estava jogando na terra, então eu terei muitas surpresas, que podem ser boas e podem ser ruins. Então, é necessário, quando nós falamos do processo da gratidão, como eu falei logo no comecinho da nossa conversa, que estejamos atentos, porque a gratidão, esse sentimento tão nobre, ela todo o tempo nos mostra quem somos. Né? O tempo inteiro ela nos faz conectar de novo com a nossa história. Ser grato é ter uma consciência de quem eu sou, de onde estou e do que eu estou fazendo. No livro Psicologia da Gratidão, a querida mentora Joana de Ângeles, ela nos traz, logo no capítulo 1, esse conceito, né? Ela chama a gratidão de uma ciência, e é bem assim, né? É uma ciência. Então ela diz, a ciência da gratidão surge com uma mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo, que o propele à vivência do sentimento enobrecido. Né? E é lindo esse olhar que a mentora nos apresenta nessa obra fantástica. Quem não leu, por favor, porque para mim foi uma grande surpresa, como eu falei também no começo, porque eu imaginava assim, nossa, mas o que será que a mentora vai escrever sobre gratidão, né? E aí todas as vezes que eu perguntava para o Givaldo, e aí o livro já está pronto, ele dizia, não, tem mais um capítulo, mais um capítulo. Eu fazia, mas como é que ela está conseguindo escrever tantas coisas sobre a gratidão? Então, só quando eu comecei realmente a mergulhar na proposta que ela nos apresentava, eu pude ver a grandeza do que é esse sentimento, como ela mesma coloca, esse nobre sentimento. Então, ela nos apresenta de imediato isso, há uma ciência, né? Então, ser feliz é uma ciência. Né? Então, é aquele processo que nos diz assim, olha, é preciso que você se dedique, é preciso que você mergulhe nisso, é preciso que você vá a fundo. Né? Então, ela nos mostra, né, exatamente isso. A ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico de um indivíduo. Quanto mais grata, maior para mim é a certeza de que estou amadurecendo psicologicamente. E, ao mesmo tempo, preciso ser madura psicologicamente para compreender que é necessário ser grata a tudo que me acontece. Né? Estar conectada com a vida é o suficiente para que você seja grato. Exatamente isso, com todas as coisas. Porque se nós estivermos realmente atentas e atentos, nós conseguimos perceber a mágica de tudo isso, como as coisas acontecem, né? E a gente não tem nenhuma noção disso, nenhuma possibilidade. Eu vou pedir permissão a vocês para contar uma experiência que eu tenho vivido nesse período de 9 meses, quase 10 meses com a pandemia, e que eu estou em casa, de fato, né? O trabalho possibilita isso, então eu estou em casa, não saí vez nenhuma de março para cá, em total isolamento social. Então, o que é que acontece? Eu moro em um apartamento, eu não moro em casa. E aí a gente termina tendo pouco contato com a natureza, como de fato quem mora em casa, né, que pode ter um jardim, essas coisas todas, mas a natureza ela é tão fantástica que ela dá um jeito de aparecer. Né? Então eu tenho uma pequena jardineirazinha aqui na janela, então essas coisas todas. Mas eu recebi a visita durante esse período da pandemia de algumas lagartixas, né? É um animal que eu acho muito lindo e eu gosto em particular. Então elas passaram a ficar aqui em casa. Então começou 2, 3, eu acho que agora deve ter umas 8 talvez, né? E elas me visitam sempre, no mesmo horário elas chegam. Mas o que é que eu quero trazer com isso? Né? É que algumas, eu quero crer, lógico, que são as mesmas, né?
Com o passar do tempo, nesses 9, 10 meses, a nossa relação, isso é incrível. Isso realmente mostra para mim o quanto nós somos conectados. Eu fico lembrando muito, não estou me comparando, mas eu lembro muito da experiência que Francisco de Assis mostrava todo o tempo, quando ele conversava com os animais. Né? Então, assim, elas se aproximam, mas elas se aproximam tanto que às vezes nós estamos sentados próximo à janela e ela fica ali, né? Outro dia ela estava se alimentando ali perto e eu me aproximo porque como eu acho o animal bonito, então eu me aproximo, eu fico ali, eu converso e eu fico pensando assim, nossa, mas como pode ter tanta vida nesse corpinho, né? Quando eu era criança, eu pensava que Deus ficava desenhando em um papel, né? Quando Ele criou o mundo. E eu gosto de continuar pensando nisso, né? Que Ele coloriu cada ser que existe aqui, que Ele teve todo esse cuidado, porque talvez com o meu olhar de criança eu enxergasse a amorosidade desse Pai, que o tempo inteiro Ele queria deixar tudo belo para nós. Então a gratidão traz essa certeza de um sentimento nobre, porque ela pede para nós um amadurecimento, um olhar de que tudo está a nosso favor, de que a vida é vida em abundância e que somos nós que às vezes, infelizmente muitas vezes, optamos pela escassez da vida. Então, como diz a mentora, no mesmo capítulo do mesmo livro, predomina, porém, nas massas que, infelizmente, diluem a identidade do indivíduo, confundindo os valores éticos e comportamentais, a ingratidão. Filha inditosa da soberba, quando não do orgulho ou da prepotência, esses remanescentes do instinto, transformados em sombra perturbadora, né? Predomina nas massas que ainda, claro, aturdem a individualidade e confunde os valores éticos. Então, quando nós estamos, né, dentro desse processo que fomos construindo dessa vida, talvez a gente possa dizer um processo civilizatório, e eu não estou dizendo com isso que isso é ruim ou bom, só estou dizendo que nós fizemos escolhas, né? Nós fomos, de alguma forma, acreditando que nós temos um poder que nós não possuímos. Porque nós fomos abandonando o que é tão importante, nós fomos abandonando as nossas raízes, aquilo que nos conecta de fato e que nos dá esse olhar de busca desse belo e do entendimento da vida que a criança muitas vezes tem, né? Ela consegue enxergar a beleza naquilo que a gente já não consegue ver nada de belo. Ela consegue manter uma curiosidade sobre o funcionamento das coisas que a gente já acha que já sabe demais e não precisa buscar, né? E nós fomos abrindo mão disso e trazendo para nós apenas um instinto, e o instinto no seu sentido bem negativo mesmo, né? Não é só um sentido de sobrevivência, né? O instinto, e que seria, e a gente sabe que esse é o instinto que fala mais alto no ser, né? Inclusive no próprio animal, que é dito como irracional. Então, qualquer animal ele vai tentar preservar a sua vida. Se ele ouve um barulho, ele sai, né? Mas a coisa para nós, ela tem ficado tão complexa, como a gente falou na frase, uma frase que já passou da Anne, nós nos tornamos tão complexos, tão complicados, que nem o instinto de sobrevivência tem sido para nós, ou seja, tem atendido em nós ou nos chamado de fato para fazer isso. Nós estamos tentando manter vivos o que realmente não é o mais importante. Prova disso temos agora, diante do que nós estamos vivendo, diante de toda essa experiência que nós estamos passando, ainda encontrarmos com pessoas que insistem em não usar a máscara, que insistem em não fazer, né, não cumprir as recomendações básicas de distanciamento, não só para proteger os outros, aqueles que eu não conheço, mas para proteger a própria vida. Então, nós nos perguntamos o que foi que aconteceu com esses
homens e mulheres, com o ser humano no seu sentido geral, que vai passar por todas essas dificuldades no decorrer da sua história como ser humano, né? E que vai se direcionando numa construção de uma civilidade, né? De uma civilização, de uma sociedade que, em algum momento, para de fazer o seu processo evolutivo, no sentido que eu falo aqui, de continuar atuando como a própria natureza foi mostrando para ele, e então vai tentar preservar o seu poder, ou seja, o poder que ele acredita que tem. Tenta preservar, e se a gente traz isso para o nosso processo psíquico, vamos dizer, paramos de ouvir o self, paramos de escutar a nossa alma e passamos apenas a atender o ego. Os desejos do ego, a tentativa de atender aos nossos anseios narcísicos, a nossa imaturidade, a nossa criança birrenta. Então, quando Joana nos mostra aqui, é justamente esse olhar, olha, nos deixamos dominar, quando ela vai chamar das massas, que embota de alguma forma a nossa individualidade, né? Nos aturde e deixa com que a gente fique confuso e misturamos os valores. E há quanto tempo nós vamos, né? Nós já víamos falando sobre isso. Há uma inversão de valores, isso está acontecendo, e agora isso abre para nós e nos assusta de alguma forma, né? A maioria de nós ainda nos assustamos quando nos deparamos com determinadas coisas e nós nos perguntamos, mas onde anda a empatia? Cadê? Aí eu paro e digo assim, onde anda a gratidão? Nos deixamos dominar por um processo de ingratidão, né? Como Joana chama a atenção. A ingratidão é uma filha da soberba, é uma filha do orgulho. Então aí nós vamos de novo e caminhamos de novo um pouco lá para trás, né? Jesus nos alertava e o próprio Kardec, ele vai fazer uma pergunta no Livro dos Espíritos e os Espíritos respondem com toda precisão. É preciso vencer o orgulho e o egoísmo, né? Esses são sentimentos, esses são desvios morais muito graves que vêm acometendo, né? Vêm causando danos imensos na nossa história. Basta que olharmos para trás e vamos ver quantos do nosso processo de destruição, de autodestruição, as nossas escolhas como coletividade, também como individualidade, muitas vezes foi pautada no orgulho, na soberba, na arrogância, na prepotência, no egoísmo. Quando nós olhamos para isso, nós voltamos então assim, bem, se a ingratidão é filha de tudo isso, então a gente começa a perceber, talvez, ainda sejamos muito ingratos. Talvez a gente ainda não tenha realmente entendido qual é o sentido e qual é o significado profundo da vida. E talvez por isso, né, estejamos tão perdidos e tenhamos nos deixado levar durante tanto tempo, durante todo esse tempo, né, por um direcionamento que não é nosso. Temos nos perdido, de fato, da pessoa que nós nascemos para ser. E quando eu digo nascemos, não estou dizendo nascer só agora nessa existência, mas nascer no sentido da nossa própria criação, né? Nós fomos criados, nós somos todos de uma origem que é de puro amor e misericórdia. Então, nós nos perdemos disso quando nós começamos a caminhar ao contrário do que as leis, né, da lei natural nos mostra, né, e nos direciona. Então, no mesmo livro de Joana, agora com o capítulo 3, ela vai e continua trazendo, né, para nós essa análise do comportamento coletivo. Então, os interesses dos grupos humanos são muito variados, gerando constantes atritos e desgastes na área da emotividade, o que exige autocontrole, disciplina da vontade e espírito de paz, a fim de não entorpecer os valores éticos, os significados morais e objetivos da existência, deixando-se arrastar pelo aluvião de conflitos. Aqui ela continua, né, 2 capítulos depois daquele que eu comecei a apresentar para vocês, ainda analisando dentro do olhar
da psicologia da gratidão, esse comportamento coletivo. Né? Mas por que será que Joana chama tanta atenção para isso? É justamente por isso, acho que a imagem mostra um pouco para nós. Né? Chega uma hora que você se torna igual a todo mundo, então você vai sendo levado, você vai, né, indo, porque existem em nós condições psíquicas que, se nós não cuidamos, nós ficamos o tempo inteiro querendo a aprovação, querendo ser amado. Então, tudo isso vai levar. Né? O ponto que é importante, que ela nos chama, né, e que a gente vai analisando aqui a partir desse recorte que nós estamos fazendo da gratidão, é justamente entender isso. Os vários grupos humanos, eles vão ter interesses variados. Basta você fazer uma análise da sua própria vida. Então, quais são os grupos que você faz parte? Então, dentro dessa nossa o microcosmo que nós somos, nós podemos perceber ali, temos no mínimo 4 ou 5 grupos que nós fazemos parte. E se a gente olha para esses grupos, perceberemos que existem interesses que são diversos. Né? Aí o ponto é, a pergunta é exatamente essa, e eu, que faço parte desses grupos, quem eu sou? Como estou? O que levo para esses grupos? Será que eu consigo ser resistente? E resistente não no sentido de inflexível, resistente no sentido de já ter uma certa inteireza naqueles valores que são meus, de uma certeza daquilo que realmente é meu, de não ceder, de poder dizer assim, ó, alto lá, isso aqui não, isso aqui eu não concordo, isso aqui a minha alma não, não vê sentido. Ou será que, justamente por não estar fazendo as perguntas que são necessárias e cuidando daquilo que realmente não é importante, eu vou me deixando levar e não vou me dando conta que, assim como sou eu e todos vocês, criatura, né, fomos criados, nós não estamos aqui para passear. Nós temos um papel. Aquele ser lá atrás, mergulhado no oceano cósmico, aquele ser que não tinha forma direito, mas que já pulsava a vida ali, aquele, vamos chamar assim, quase de um ser, uma ameba, né, que estava ali mergulhada na profundidade, ela tinha um papel. Ela carregava ali, exatamente naquele ser. Ela carregava o destino de se transformar na humanidade. Aquele era o ensaio da vida. Então, nenhum ser nesse planeta, eu diria nesse universo que ainda é tão desconhecido de nós, está desprovido de um papel, está desprovido de uma função. Então, nós precisamos sim tomar de volta aquilo que é nosso, que nos pertence. Aquilo que talvez, mesmo sem um formato ou um nome, pulsa dentro de nós. Porque o ser angelical que eu serei já existe em mim. E o ser primitivo, mergulhado na escuridão de um oceano cósmico, também existe em mim. Porque esses seres sou eu, somos nós. E a gente precisa realmente continuar e retomar o caminho que vai levar a cada um de nós individualmente a esse encaixe. Porque parte do nosso trabalho, uma boa parte do nosso trabalho é essa. Mas uma outra parte é, quanto mais eu desenvolvo em mim a humanidade que eu preciso desenvolver, ou seja, o ser humano que sou e vim aqui para ser, por isso Jesus é o nosso mestre e guia, como ser humano. Ele mostrou para nós o que era ser humano. Né? Quanto melhor eu me torno, mais humano eu me torno para o coletivo. O processo que Jung vai chamar de individuação é justamente esse. É um tornar-se quem você nasceu para ser, ou seja, tornar-se quem você tem que ser desde a sua criação, para que você possa, de fato, fazer toda a diferença
nesse mundo que nos pertence. Trazer a vida e como Jesus nos propôs, viver a vida e a vida em abundância, porque essa é a vida que ele nos apresentou. Então é preciso que a gente entenda que estamos inseridos nos grupos, na família, no grupo do trabalho, no grupo das nossas casas espíritas. Estamos envolvidos, porque somos seres sociais e precisamos disso, né? E que cada grupo tem os seus interesses, nem sempre interesses comuns, né? As individualidades ali. E muitas vezes não estamos atendendo a nossa alma, estamos atendendo o nosso ego. O ponto é, eu é que preciso estar conectada e me perguntando sempre: isso é bom para a minha alma? Isso ecoa em mim? Isso faz vibrar em mim as minhas moléculas mais, né, irreconhecíveis? Isso faz com que eu me sinta mais humana? Ou isso não é bom para mim? Né? E aí Joana continua, justamente por conta desses grupos tão diferenciados, vez que outra vivemos grandes atritos, né? E isso vai nos desgastando na nossa área, né, da emotividade, o que nos entristece, nos deprime, né, nos faz baixar a nossa autoestima, né? E aí ela continua, o que exige o quê de nós? Autocontrole. Ela aqui já dá a resposta, né? A partir do momento em que nós somos afetados por esse turbilhão que nos atropela, a gente precisa ter autocontrole. Disciplina da vontade e espírito de paz. Ela não diz disciplina dos desejos, isso aqui está ligado ao ego, disciplina da vontade, aquilo que está ligado ao self, a minha alma. Espírito de paz, não quer dizer de paz é ficar sentado. Espírito de paz, ok, eu estou no meu eixo, carregar a minha cruz e continuar seguindo, porque eu preciso saber para onde eu vou, né? Por que isso? A fim de não entorpecer os valores éticos, né? Poder enxergar ali, não, isso aqui não é, não concordo, isso não me diz, isso não brilha para mim, isso não ecoa na minha alma, não, eu não quero, né? Os significados morais, ou seja, não entorpecer os meus valores éticos, os significados morais, não me deixar ser envolvida pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência, pelo egoísmo, né? E os meus objetivos existenciais. E aqui a mentora mergulha, né, naquilo que é tão profundo que a gente realmente precisa estar lembrando. A gratidão, ela é um sentimento tão nobre, tão profundo, que como espelho ela vai poder mostrar a mim, de fato, quem eu sou. No conceito junguiano, o sentido existencial, o seu significado transpessoal é mais importante do que as sensações que decorrem do ter e do prazer, e transformam-se algumas vezes em emoções que duram algum tempo, né? Então a mentora começa a nos apresentar aqui esse caminho que a gratidão nos mostra. É preciso a firmeza que ela falou atrás, a firmeza nos meus valores éticos, na minha moralidade, naquilo que eu realmente busco, qual é o sentido da minha existência. Então, quando nós pensamos que eu preciso tomar de volta o meu caminhar e seguir aquilo que eu realmente entendo que preciso seguir, eu começo então a perceber ali que existe uma diferença muito grande daquelas buscas de ter, né, das buscas de prazer, eu consigo transformar isso em um outro, ou seja, dar um outro sentido realmente a isso. Né? Ouvimos durante todo o tempo, não só na doutrina, mas na nossa própria vida, quem busca também o autoconhecimento já deve ter lido e escutado isso várias vezes, que nós abrimos mão do ser pelo ter. Né? Isso é um fato. Só que nós, na correria, nós entramos em uma armadilha que foi muito perigosa. Porque, ok, eu não quero o ter, eu quero ser. E nessa busca do ser, sem uma transformação profunda, nós caímos na armadilha do parecer. E muitas pessoas, muitos de nós, e nós precisamos fazer sempre uma autocrítica, fomos acreditando que havíamos nos transformado e ficamos apenas parecendo
pessoas transformadas, parecendo pessoas pacíficas, parecendo pessoas generosas, parecendo inclusive pessoas gratas. E na verdade, não éramos, porque isso não dura o tempo que é necessário para durar. Né? Isso não reverbera. Em algum momento, e sempre vai acontecer, a vida vai nos testar. Assim como a Terra passou por tantas coisas para que a vida fluísse nela, conosco não é muito diferente. Né? Então, de alguma maneira, a vida nos dá umas sacudidelas, de vez em quando, e caímos naquele processo de uma escuridão, de um gelo, vamos dizer assim, para aprofundar e nos damos conta. E isso é sempre um processo difícil, muitas vezes necessário e importante. Então, quando a mentora chama a nossa atenção para que a gente esteja realmente muito atento para buscar de fato o significado e o sentido, aí sim, nós começamos a voltar a tomar as rédeas existenciais, fazer o nosso caminho, não importa qual vai ser o resultado lá na frente, porque nós não sabemos de fato isso. O que a gente precisa compreender nesse processo dessa construção desse nobre sentimento de gratidão é que a vida ela se encontra em abundância disponível para mim, mas que eu preciso sim buscar o sentido, porque a gratidão vai, quanto mais eu me aproximo dela, mais ela também me mostra de fato quem eu sou. Então, o sentido, o significado existencial, entretanto, caracteriza-se pela busca interna, pela transformação moral e intelectual do indivíduo ante a vida, pelo aproveitamento do tempo na identificação do self com o ego. É um sentimento profundo, a princípio de autorrealização, depois de autoiluminação, de autoencontro. E aqui a mentora então resume para nós, vamos dizer assim, o que de fato é o significado existencial, o sentido existencial, né? Por quê? Porque ele é uma busca interna, ele não é lá fora, ele é aqui dentro. E é justamente porque começamos a caminhar, começamos a mergulhar para dentro, que a gente começa então a perceber que o meu olhar muda com relação à vida. Eu começo a perceber, talvez, que aquelas pessoas, talvez não, eu diria, né, com toda certeza, quanto mais a gente mergulha, isso é possível, aquelas pessoas que me causaram tantas dificuldades, eu começo a ficar grata. E não é grata no sentido piegas da palavra, é grato de pensar assim, se não fossem aquelas pessoas, se não fosse aquele episódio, se não fosse isso, eu não seria a pessoa que eu estou sendo agora. Eu não teria feito a busca. Ah, mas precisava ser assim, com dor, com sofrimento? Não, não precisava. Mas foi uma escolha que eu fiz em algum momento. Em algum momento eu me desviei do caminho. Em algum momento eu deixei de fazer a mim a pergunta que é tão importante: qual é a finalidade da minha vida? A gente veio perguntar isso todos os dias. Qual é a finalidade da minha vida? O que eu estou realmente fazendo aqui? Como eu compreendo a vida? Se a gente perguntasse isso todos os dias, não precisaríamos estar agora aqui conversando sobre gratidão. Por quê? Porque naturalmente seríamos mulheres e homens gratos. Estaríamos passando isso na educação para os nossos filhos, para aqueles que andam conosco. Estaríamos reconhecendo todo o tempo o quanto a vida é grandiosa. A minha vida estaria conectada com algo muito maior. E essa é uma pergunta que Jung lança, né, no seu livro, na sua autobiografia, no seu livro, como ele gostava de chamar de Memórias. A pergunta era: sua vida está ou não conectada a algo infinito? Esta é a poderosa pergunta da sua vida. Se compreendemos e sentimos que nesta vida já temos um vínculo com o infinito, nossos desejos e nossas atitudes sofrem uma transformação. Jung tem uma experiência de quase morte, já, né, uma idade já um pouco avançada. E isso não quer dizer que ele não acreditasse em toda uma condição transpessoal e transcendente da vida. Mas já
aos 83 anos, ele começa então a trazer isso de uma forma mais poética, eu gosto de dizer. Então ele lança isso, né? Não que ele não já falasse sobre esse assunto, mas aqui ele traz essa pergunta: a sua vida está ou não conectada com algo infinito? É preciso estar. O fato de sermos espíritas não significa que a nossa vida está conectada com algo infinito. Por que é que eu digo isso? Porque se estivéssemos todos nós, e por isso a gente precisa sempre fazer uma autocrítica e uma autoavaliação, muitas das questões materiais, muitas das questões, né, egocêntricas e egóicas não nos perturbaria. Estaríamos ali, o tempo todo conectados com algo que é muito maior, né? É como Jung diz, essa é a poderosa pergunta da nossa vida, né? A minha vida está ou não está conectada com algo infinito, com algo que eu não consigo nem saber a dimensão, mas que eu sei que me chama, que me leva para frente, que me traz, como a própria imagem sugere, né? Se realmente estivéssemos compreendendo isso, né, sentiríamos que esta vida ela já nos traz de qualquer forma esse vínculo com o infinito. A gente só perdeu a consciência disso, nós perdemos isso, mas estamos vinculados, porque Deus, graças a Deus, Ele não nos abandona, graças a Ele próprio, né? Ele não nos abandona. Nós é que saímos dessa rota, né? Então, é como Jung vai dizer, os nossos desejos e as nossas atitudes sofreriam com certeza uma grande transformação se nós já estivéssemos tão conscientes dessa conexão. Então, o sentido psicológico nos traz a mentora, nos lembra a mentora, na verdade. O sentido psicológico da reencarnação é conseguir-se a transformação moral do ser e a liberação de todos os seus conteúdos ocultos ou que se encontram em germe, capacitando-o para os enfrentamentos com outros arquétipos inquietadores, especialmente quando se tornam imperiosos e dominantes no comportamento. O sentido psicológico da reencarnação é conseguir-se a transformação moral do ser. Bastava isso aqui para que a gente tivesse um olhar tão profundo dessa dimensão da reencarnação. A sua vida está ou não conectada com algo infinito? Qual é a consciência e qual é a certeza que nós temos quando nós falamos de reencarnação? Quando nós falamos sobre isso, a maioria das vezes nós pensamos em karmas e achamos que essa vida é para isso, e não é. Definitivamente não é. O sentido psicológico da reencarnação é conseguir-se a transformação moral. E a transformação moral significa trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E trabalhar o nosso orgulho e o nosso egoísmo significa que estaríamos nos transformando em homens e mulheres gratos. Em homens e mulheres que compreendem a gratidão como um sentimento nobre que o tempo inteiro nos aponta a grandeza e a dimensão real da vida. O quanto a vida é profunda, é intensa e importante. Porque todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Porque todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica. E Joana, então, agora nos vai mostrando, ou seja, ela vai desenhando para nós, exemplificando para nós o que é ser grato. Aqueles que assim conseguem, conquistam isso, eles vão viver um estado de saúde no seu sentido profundo, de uma saúde física, o que não quer dizer que não tenha doenças, mas de uma saúde de não sentir-se doente, de estar bem emocionalmente, estar bem psiquicamente,
Por quê? Porque sente a alegria de estar vivo. E isso independe de dinheiro, isso independe de beleza, isso independe do lugar que eu me encontro. Eu estou alegre porque eu estou vivo. Porque eu compartilho de todas as coisas com todos os seres viventes nesse planeta. Porque eu me vejo aqui como a proposta do processo de individuação, um ser atuante, um membro atuante no contexto social. Eu sou aquela que estou sempre pronta para criar algo novo na minha vida, porque eu estou me sentindo viva e sou grata por isso. Então, o sentimento da gratidão tem natureza psicológica e de imediato aciona o gatilho, sendo transformada em emoção e sensação orgânica. O sentimento de gratidão tem natureza psicológica. Está ligada à nossa alma, àquele que eu sou, àquela pessoa que eu sou, aquele ser que eu me entendo e me compreendo. A gratidão é um espelho que nos apresenta todos os dias quem nós somos. Acordar de manhã, e nós dizemos isso também, acordar de manhã e sentir-se grato, olhar no espelho e se perguntar: eu sou grata pela vida? Eu consigo dimensionar todo o esforço que este planeta fez para que eu estivesse exatamente aqui e agora, para que eu estivesse vivendo o melhor que a vida pode me oferecer. Aquele que é grato, que sabe reconhecer a própria pequenez ante a grandeza da vida, faz-se pleno e feliz. Eu sou grata, eu sou grato. É mais do que um reconhecimento, a própria Joana vai falar isso nessa obra. É um sentimento. É aquilo que me transforma por dentro. Ser grato é reconhecer o meu tamanho diante da grandeza da vida. O que não significa que é retirar a minha importância e o meu significado. É um reconhecimento que eu sou um membro nesse universo, nesse vasto universo, nessa residência que faz parte dessa casa, ou desse lugar criado por Deus. Eu sou parte disso. E sou feliz por fazer parte disso. Porque isso me torna plena. Isso me conecta àquilo que é infinito. Então, para encerrar as nossas reflexões, ser grato por qualquer que surja na sua vida muda todo o seu mundo. Ser grato por qualquer acontecimento, por qualquer pessoa, por qualquer situação, faz com que todo o nosso mundo mude. E quando eu mudo, o mundo muda. E quando o mundo muda, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com a vida também muda. Ser grato. Porque pessoas gratas são mais felizes, porque elas lembram do passado com gratidão e deixam o passado no passado, porque elas entendem que o futuro é resultado de uma ação que você está construindo no presente. A gratidão te coloca no presente. A gratidão te traz a vida. A gratidão te mostra quem você é. A gratidão te mostra o sentido da vida. Ao buscar o sentido da vida, eu amadureço. Ao me tornar um ser mais maduro, eu não busco mais o ter, eu quero ser. Eu me transformo. E quando eu busco ser, eu consigo olhar para o outro, eu consigo olhar para o mundo, eu consigo olhar para a vida e reconhecer todo o tempo o que Joana nos apresenta nesse livro, que para mim é a frase mais bela, não só do livro, mas de muitas que eu já li. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Que possamos ser
aquele e aquela que, ao olhar em tudo à nossa volta, possamos reconhecer a assinatura do Pai. Muita paz para vocês, muita saúde e, é claro, muita gratidão. Busquemos encontrar em nós esse sentimento tão nobre, infelizmente ainda tão ausente, mas que sejamos aqueles que se propõem, né, a transformar esse mundo e poder olhar a todos e olhar a tudo com aqueles olhos que reconhecem ali, ali tem a assinatura do meu Pai. Muito obrigada. Tenha um feliz ano novo e até o nosso próximo encontro.